A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Atos, que é maravilhoso. Só tem o melhor para mim e para você. Vamos falar em Atos 9, do 19 ao 31, onde o tema é Jesus sabe tratar. Às vezes passamos por dificuldades e Deus está nos tratando. Às vezes é uma pessoa que nos persegue, que nos machuca, e Ele está tratando a mim e a você, para depois tratar a pessoa. Então, nem tudo é ruindade dos outros, não é ação do adversário, é um tratamento de Deus. Para quando esse tratamento passar, a bênção chegar. Vamos aprender com a situação de Paulo? A gente ontem lemos, quando Paulo, Ananias foi, orou por Paulo, ele passou 3 dias sem dormir, sem enxergar, só orando e jejuando, sem dormir não, sem orar e sem jejuar, e jejuando, orando, mas não via. Mas o Senhor já estava trabalhando na vida dele. E quando Ananias orou, ele começou a enxergar, mas vinha um trabalhar de Deus. Afinal de contas, a plantação dele não foi boa. Não seria imediatamente que ele ia ser aceito pelos apóstolos. Já era o tratado do Senhor na vida dele, para ele entender o que ele fez com o próximo. Se você vai ver, se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Eu estou com uma pastilha na boca porque minha garganta hoje está me incomodando um pouco, tá bom? Atos 9, a partir do 19 até o 31. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então dava a entender que ele não comeu, porque foi 3 dias sem enxergar, orando. Mas ali ele já se alimentou, para começar uma nova jornada. E comigo e com você é assim. Muitas vezes a nossa alimentação vem a espiritual, para a gente aprender com o Senhor. Logo na sinagoga pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Aquele homem que dizia que era uma seita agora estava pregando. Continue orando por quem te dá trabalho, porque vai ser um pau. Todos que enviavam estavam atônitos, todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Veja que o povo não estava entendendo. Afinal de contas, ele veio com cartas para prender o povo, para massacrar. Mas o Senhor confunde. O Senhor faz milagres. E está lá em Lucas 1,37, é a pura verdade. Não há impossível para Deus. E o povo ali estava assustado. Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Veja que ele se esforçava. Por que ele se esforçava? Porque todos sabiam que ele veio para matar, para prender, para perseguir. Mas agora a história mudou. E é normal que uma pessoa seja salva de imediato. As pessoas já dizem, na verdade, é tão bonzinho, quem era ele ou ela? Mas a gente faz a nossa parte. A gente começa a mudar e a exaltar e engrandecer o nome do Senhor. E foi o que Paulo fez. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Veja que os judeus não acreditavam nele. Aquele povo agora queria o matar. Primeiro porque não aceitava aquela religião. Ainda por cima aquele homem mudou e agora queria falar daquela religião. Tem muitos que é assim. Prefere você e eu antes do que era. No início minha mãe não gostou não, mas valeu a pena. E quando eu cuidei da minha mãe no hospital, eu já vi outra história. Deus sabe trabalhar. Então não mude por conta de ninguém. Não deixe Jesus Cristo por conta de apontação. Siga em frente. E foi o que Paulo fez. E se está orando por alguém, que alguém da família diz não tem jeito, tem. Porque Paulo não tinha jeito. E Deus deu jeito. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E também como ele guardava as portas, tanto de dia como de noite, para prendê-lo e tirá-lo à vida. Veja que chegou a notícia a Saulo. Que os judeus estavam preparando uma cilada para matar.
Tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Veja que Paulo já começou a passar por situações difíceis. Ele sentiu na pele o que ele fez. Ele teve que sair à noite da cidade num cesto. Olha o tema, Jesus sabe tratar. E aquilo ali já era um tratamento de Jesus para Paulo. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Ora, mas os apóstolos não andou com Jesus? Não sabia que Jesus fez milagre? Sim. Mas às vezes é o próprio Jesus que coloca no coração, para não acreditar. Por quê? Porque quer tratar a pessoa. Paulo precisava ser tratado. Paulo precisava ver o quanto ele foi injusto. E nisso Jesus é bom. Ele sabe trabalhar. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Sempre o Senhor levanta um Barnabé. Barnabé pegou Paulo, que Barnabé tinha conceito e era de Deus, e contou ali aos discípulos tudo o que ele fez, o que aconteceu na estrada de Damasco. Andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo. Sempre tem um Barnabé para Jesus botar na minha vida e na tua. Veja que ele entrava em todo canto com Barnabé, porque ele precisava de um apoio. Afinal de contas, o que ele fazia não era bom. Mas independente se a sua situação não ser boa, Jesus vai mandar um Barnabé para você. Tem um Barnabé para te ajudar espiritualmente, financeiramente, na tua família. Tem um Barnabé. Fica só orando e tenha calma. Falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Agora ele era contra os gregos, não contra ele em si, mas falando da palavra para eles entenderem que Jesus era vivo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Os irmãos mandaram ele para outro lugar, porque ali não dava para ele ficar. Afinal de contas, era judeu, gregos, tudo contra ele. Para terminar o 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Esse povo teve paz porque o Saulo não existia mais, agora era um Paulo, agora era um servo de Deus. Se você está sem paz por alguma situação, o Senhor está trabalhando. Vai chegar paz. Tem um Barnabé para cuidar de você. E o milagre que tanto você almeja vai chegar. Então deixa Jesus tratar, porque depois do tratamento vem o milagre. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.